vamos lá? Hoje teve uma notícia estranha no mercado financeiro que algumas pessoas não conseguiram entender muito bem. Na verdade, ela começou ontem, né? O Tesouro suspendeu os leilões e recomprou até 12,1 bilhões em títulos para conter as taxas de juros. Algumas pessoas não conseguiram entender isso aqui. Eu vou pegar essa matéria e vou fazer alguns comentários durante, né? O Tesouro Nacional anunciou nessa segunda-feira, dia 16, que cancelou 2 leilões de títulos públicos que estavam previstos para essa semana, que passará a fazer recompra de papéis. Isso aqui é uma coisa perigosa. Para você entender, né? O Tesouro Nacional, o próprio Tesouro, ele está suspendendo a venda da dívida pública, ou seja, não está vendendo as dívidas novas ali, e além de tudo está anunciando a recompra de alguns títulos. Isso por quê? Porque o mercado não está querendo engolir esses títulos ali. Antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz, vai deixar o like na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, se o vídeo te agregar, te trouxer alguma informação que você ainda não tinha, apesar de que essa informação aqui, do jeito que a gente vai interpretar ela, eu acho que você não viu em lugar nenhum, né? A matéria todo mundo deve ter visto. Então a primeira compra já aconteceu nesta manhã passada, né? E resultou na aquisição de 7,25 milhões de títulos. A gente está falando de 12 bilhões de reais numa tacada, tá? A medida vem após a forte disparada nos juros futuros na última semana. O que acontece? A gente tem uma taxa de juros que ela não é somente composta, né, pela taxa de juros atual ou pela Selic do momento. Ela também tem uma expectativa de quanto vai estar a taxa de juros do Brasil no futuro. A gente teve uma forte disparada nos títulos públicos ali, porque a gente já tinha a taxa de juros futura considerando um corte na Selic, que é a taxa básica de juros do país. Vou tentar explicar em miúdos aqui para facilitar para quem é mais leigo aí, está começando no mercado agora. Não tem problema nenhum, todo mundo já esteve no seu lugar, tá? Então a taxa Selic é o mínimo que um banco aceitaria emprestar, porque esse é o dinheiro que o próprio Tesouro está pagando no momento. Quando a gente diz, então, que a taxa básica de juros do Brasil é a taxa Selic, significa o seguinte: não compensa para um banco te emprestar dinheiro abaixo de 15%, porque ele mesmo estaria recebendo 15% do governo, caso ele decidisse emprestar dinheiro para o governo. Então, ó, se eu investir no Tesouro Selic, né, que é o investimento mais seguro do Brasil, títulos soberanos que a gente chama, ou seja, emitido pelo próprio país, antes de um país quebrar, ele quebra tudo o que tem ao redor, não é isso? Se a VEG é uma empresa brasileira, o Brasil vai preferir quebrar ou estatizar a VEG, por exemplo? Ele vai preferir quebrar ou imprimir dinheiro, entende? Então, tudo que existe dentro do Brasil está sujeito à legislação nacional. No limite, o Brasil pode fazer qualquer coisa para não quebrar, né? Então, inclusive acabar com todas as empresas, ou fazer qualquer tipo de acordo. Por isso que a gente diz que é um título soberano. Nada vai sobreviver no Brasil se o título soberano não sobreviver. Por isso que a gente considera que emprestar dinheiro para o governo é a coisa mais simples do mundo, mais tranquila e com menor grau de risco. Isso vale para todo o país. O título público americano é a mesma coisa, o título público japonês é a mesma coisa. Óbvio, aí a gente vai para o risco de países, né? Pô, Japão é mais seguro que o Brasil, né? Brasil é mais seguro que Ruanda, né? A gente pode ter essas definições ali. Então, a gente tem aqui o seguinte: o governo percebe que a curva de juros futuro, ou seja, a expectativa do juro lá na frente era de que ele caísse. Só que de repente ele começa a subir. O mercado olha para isso e fala: eu vou comprar título pré-fixado a 13,55, se amanhã pode estar 13,75, eu espero comprar amanhã. Você também, investidor aí do outro lado, você vai olhar para esse cenário e falar: ó, cenário de guerra, banana pro mundo, alta no petróleo, ano eleitoral, Lulinha precisa gastar. Bom, confiança no Brasil minha. Diminuiu ou aumentou? Os gringos, né? O gringo tá entrando aqui, o dinheirinho do dólar dele, ele olha e fala: rapaz, quer saber de uma coisa? 13,55% para emprestar dinheiro pro Brasil? Quero não. Amanhã vai ficar 13,75%. Quando o juro sobe mesmo, ele olha e fala: ah, rapaz, acertei, miserável, esse trem chega a 14. E assim vai se criando uma loucura. Para que isso não aconteça, o próprio governo ele vem cá e compra os títulos, né? Dizendo assim: ó, tô comprando o título aqui de novo. Para quê? Na tentativa de que o juro não tenha que subir ainda mais, para controlar o juro futuro, né? E aí, o leilão de títulos indexados à inflação estava marcado para terça-feira e o de pré-fixado seria realizado na quinta-feira, 19. O Tesouro informou que vai manter apenas o leilão das LFTs, ou seja, título de Tesouro Selic. Por quê? Porque todo mundo está com medo do Tesouro pré-fixado ou do Tesouro IPCA. O Tesouro Selic, se a taxa de juros mudar para 14, ele já está marcado, correto? Você vai ter ali o Tesouro Selic já cobrindo esse 14%, ele vai reajustar, porque ele paga a Selic. Quando a gente fala aqui então de tesouro direto, se você pegar o Selic, ele vai reajustar pela Selic. Se a Selic for para 10%, que seja, ou se ela for para 20%, você automaticamente vai ter seu título corrigido. Você não tem risco aqui nessa operação. Agora, se eu vier aqui, acordei de manhã, falar: Raulzinho, vou aqui dar uma olhada agora,
vou pegar um tesouro IPCA+, seja com juros semestrais ou sem juros semestrais. Já expliquei para vocês a diferença disso, não vou ficar falando em todo o vídeo, mas tá pagando taxa de juros 7,05. Se eu pego ele hoje e amanhã ela vai para 7,35 ou 7,40 ou 7,15 que seja, se eu coloquei 100 mil reais aqui, eu vou sofrer aquele fenômeno da marcação a mercado, ou seja, meu título, né, ele vai se desvalorizar e além de tudo eu tô com um título que rende menos. Né? Eu tô com um título que todo mundo tá com um título de 7,15, eu tô com um título de 7,05. E isso no curto prazo, pouca diferença, mas em 2060, meu irmão, é muito tempo. Vamos jogar aqui na calculadorinha de juros compostos, olha lá, ó. Vamos pegar aqui, vou pegar 100 mil reais e vamos colocar uma variação somente, ó o dinheiro. 100 mil reais aqui, não vou investir mais nada, vamos colocar para 2060, falta quantos anos agora? Falta 34 anos, não é isso? Então vou pegar aqui só 0,15, por exemplo, de taxa. Eu tô abrindo mão de 5 mil reais. Agora, imagina que o mercado opera com milhões. Então, 100 milhões. Eu tô abrindo mão de 5 milhões de reais na curva de juros futura. O investidor olha para isso e fica assombrado, né? Se o juros está subindo dessa maneira, não compensa para mim agora. Vou esperar um momento que ele tiver mais estável. A mesma coisa com o tesouro prefixado, porque, por exemplo, foi uma diferença de 0,30, 0,40 quase, né? Então a gente olha aqui, 0,40, 14 milhões, não é brincadeira, né? Num título longo, você vai olhar aí, é uma diferença gritante. Em 100 milhões, 8 milhões ali. Para o investidor pequenininho, pouca diferença, né? Se eu vou investir aqui, por exemplo, 10 mil reais, 831 reais em 20 anos, né? Não é uma coisa que vai mudar a minha vida, não é uma coisa que eu vou ficar assombrado. Mas para os investidores institucionais, isso aqui pega. E o grosso do dinheiro do país, né? O grosso do dinheiro dos títulos, ele é mexido a partir dos investidores institucionais. Então foi isso que aconteceu. O governo garante a recompra para não ter apavoro, né? Vou comprar aqui para não ter drama. E o Tesouro informou então que vai manter somente as LFTs, que foram o Tesouro Selic. Em reação, né, a essa recompra, como ele mesmo garantiu a compra ali, os juros do Tesouro Direto amanheceram em baixa na maioria das modalidades, com destaque para os prefixados, que foi que ele mais comprou. Mais tarde, o Tesouro concluiu que essa atuação é extraordinária, com a recompra relevante de títulos prefixados sem vender nenhum papel ao mercado. No total, o governo aceitou recomprar 17,25 milhões de títulos em volume financeiro de 12,1 bilhões, que eu já falei. Entre as LTNs, Tesouro Prefixado, tá? O Tesouro comprou papéis com vencimento em 1º de janeiro de 2028 e 1º de janeiro de 2029, ou seja, mais curtos aqui, né? 5 milhões de títulos cada. No papel de 2028, a taxa de corte ficou em 13,58%, com valor de 3,98 bilhões. No de 2029, a taxa foi de 13,65%, com volume financeiro de 3,51 bilhões. Nos vencimentos mais longos, a recompra foi parcial. Por quê? O governo perde mais dinheiro nesse aqui, né? O Tesouro aceitou 1,15 milhão de LTNs, Tesouro Prefixado, com vencimento em 1º de janeiro de 2030. Há uma taxa de corte de 13,81%, somando 707,1 milhões. Já no papel com vencimento de 1º de janeiro de 2032, também com LTN, foram aceitos 3,65 milhões de títulos a 14,005%. Isso aqui importa porque são números grandes, com financeiro de 1,72 bilhão, né? E aí também houve recompra no NTNF, Tesouro Prefixado com juros semestrais, com vencimento em 1º de janeiro de 2031. E aí, nesse caso, o Tesouro aceitou 2,45 milhões de papéis, a uma taxa de corte de 13,97 e um volume financeiro de 2,19 bilhões. O que o governo fez aqui, então? Você consegue perceber a malandragemzinha legal? O governo assumiu o prejuízo por pessoas que efetuaram transações financeiras erradas. É assim, comprei por um valor, foi parar em outro, tomei uma marcação a mercado. Para não paralisar a venda de títulos, o governo aceita um prejuízo. Então ele pegou o prejuízo que investidores tomaram aqui, assumiu para ele, garantindo uma recompra por um preço que não aconteceria no mercado. E aí ele mesmo, para não ganhar esse dinheiro, ele pausou aqui essa operação, beleza, falou, galera, tomei o prejuízo aí, vida que segue, pode continuar comprando, que se depala, tô aqui, segura na mão do pai. Então não tem nenhum tipo de investimento no mundo, né? Que até quando você erra, se todo mundo errar junto, o governo fala, não, beleza então, galera, vou aqui assumir o risco do mercado financeiro. Você vê que o governo é uma mãe, né, pro mercado. A mãe. O pessoal saiu comprando o título errado, sem seguir à risca os critérios de risco ali da guerra, falou, não tô nem aí com risco, o governo vai lá e fala, vem cá, filhinho, fica assim não, perdeu 1 bilhãozinho, devolvo. Não tem problema, não fica aguado não. E devolveu, e o mercado seguiu comprando na maior das tranquilidades aqui. Agora, o que significa isso aqui para o investidor pequenininho, né? Você que tá aí do outro lado, tá na ponta. Raul, tô meio apavorado, cara, não sei se é bom, se até os grandão estão errando na hora de comprar título aqui. Pessoal, a gente teve uma notícia hoje, já mais interessante, né? Que a gente teve a volta do Estreito de Hormuz na operação aqui, o dólar já amanheceu com a queda mais consistente, esse movimento do governo fez as coisas se estabilizarem
entrarem aqui. Então, no presente momento, né, como eu mostrei para vocês, para quem é investidor pequenininho, a diferença de R$ 820 em 20 anos, em 10 anos, ela é muito pequena, né? Isso é mais relevante para quem quer ganhar dinheiro com marcação a mercado. Mas mesmo para quem quer ganhar dinheiro com marcação a mercado, por mais que a taxa de juros esteja flutuando agora, e ela tá, né? Pô, muita confusão, etc. O juro futuro ele é mais difícil de entender para o investidor iniciante. Pense o seguinte, as condições para que a taxa de juros brasileira caia, elas podem até não estar dadas agora do jeito que estava no começo do ano, porque a gente já tinha uma certeza, mais ou menos, que o Galípolo ele ia cortar a taxa de juros agora. Se o combustível aumentou demais de preço, é verdade, né? Aumentou de preço, na sua região aumentou aí? Aqui aumentou bastante, viu? Então, se o combustível aumentou de preço, não tem margem para o Galípolo cortar agora, porque se ele cortar, a gente poderia ter um aumento da inflação. Mas considerando as notícias que a gente recebeu, né, de que o Estreito de Hormuz voltou a operar e tal, o petróleo Brent tende agora a ir para uma normalização, né, ele está em $102, está alto pra caramba ainda, né, saiu lá de 80 no início da crise, está para $102, está muito alto, mas a gente deve ter algum tipo de interferência. Vou dizer para vocês com relativa tranquilidade que o governo não vai permitir que o combustível fique tão mais alto. Ele já tem pressionado os governadores, é a primeira tentativa deles. Se eles não conseguirem, eu imagino que quem vai pagar as consequências, quem pecar vai pagar, pode ser a Petrobras, que até o presente momento, né, a Petrobras está ampliando aí participação em campos petrolíferos, distribuiu dividendos na relativa tranquilidade e tal, mas eu acho que se a crise não se resolver logo, no Brasil, o pau que vai dar no Chico aí é a Petrobras, não tem muito jeito não, a Petrobras é o próprio Chico. E os governadores não são Francisco não, porque está em ano eleitoral, então é muito difícil eles quererem reduzir a arrecadação agora, mas pros governadores também pode começar uma pressão muito grande, que se eles não reduzirem, né, essa cobrança ali, pelo menos momentaneamente, de momento numa escala de urgência, eles podem começar a ter dificuldade com reeleição. Então, a gente tem aqui agora as condições dadas para que alguma coisa seja feita com relação a essa questão do petróleo. O Galípolo, não sei se ele vai manter o corte na taxa de juros agora. Deveria, na minha opinião, né, manter o corte na taxa de juros, mas a situação é adversa. Então, é momentâneo. Eu acredito que isso é um solavanco. Posso estar errado, né? O Estreito de Hormuz pode fechar e manter. Não tenho relação alguma com o Donald Trump, nem com o Irã. Não consigo te afirmar categoricamente. Mas não me parece uma situação onde essas condições horríveis elas vão se perpetuar no tempo, né? Me parece muito mais uma condição sazonal e que a gente deve ter uma solução e com isso a gente deve ter o corte na taxa de juros tranquilo. Então, para você pode comprar título agora? Pode, para ganhar com marcação a mercado, Raul. Aí complicou um pouco. Você estava querendo fazer aquela entradinha para sair rápido, né? Muita gente gosta de fazer isso, pegar cortar 1%, 2% na taxa de juros para eu ganhar um dinheiro. Pode ser que complicou aqui, né? Muita gente gosta de ganhar com essa especulação. Mas no médio prazo, acho que as condições se mantêm, né? Não acredito que essa vai ser a guerra que vai fazer a taxa de juros do Brasil permanecer em 15, porque esse 15 está muito longe também do remédio que a gente precisa. A dose está alta. A gente precisa baixar a dose aqui. Isso já é dito pelos principais banqueiros, já é dito a portas fechadas. Então, assim, quando a Faria Lima começa a aventar determinadas possibilidades, é porque, no geral, eles já estão sabendo há muito tempo, né? Se chegou até em mim, imagina nos grandões o que eles já estão pensando. Então, eles já estão com posição montada, não vão querer perder esse dinheiro agora. É mais ou menos isso, né? Ah, Raul, esse vídeo, pra mim, foi um pouquinho difícil de entender, um pouco técnico e tal. Eu falo que muitas vezes vocês acham que a renda fixa, ela não tem as nuances dela, mas boa parte do grosso do dinheiro, né, ele tá na renda fixa no Brasil, porque a gente tem a maior taxa de juros do mundo quase. Então, é uma coisa que tá aqui, quase não, a segunda ou primeira maior taxa de juros do mundo. Não vamos falar quase, né? Vamos ser objetivo. Então, se você não conseguiu entender bem esse vídeo, não conseguiu entender onde você pode ganhar dinheiro, porque taxa de juros cair, vai impactar em bolsa, vai impactar a Petrobras como, de que forma? Ah, Raul, tô querendo saber essas empresas entrando em RJ, é preocupante isso, em que ponto, não é? Você não tá conseguindo entender o cenário global e o cenário nacional, é porque você não tem conhecimento. Então, o que você pode fazer? Pode entrar aí, se você quiser, tô pedindo licença aqui para falar da UVP, pode entrar aí na minha escola de investimentos, clica no botão faça sua análise de perfil aqui, você vai preencher 10 perguntinhas para mim. Raul, para que essa pergunta aqui? Olha, sinceramente, como a UVP tem uma garantia irrestrita, o que é isso, né? Fiz todas as aulas, assisti até o final, não aprendi a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Então, nesse cenário, eu preciso me precaver também. Preciso entender quem é você, conhecer um pouco mais sobre você, entender se faz sentido para você, porque senão eu vou trabalhar de graça, né? Você vai entrar lá e pedir o dinheiro de volta, eu vou ter que devolver, porque a gente tem esse compromisso aqui há mais de 6 anos. Se eu filmasse isso publicamente e não fosse verdade, já estaria preso, ia ganhar R$10 mil de mim aí só de danos morais. Então, eu preciso me precaver para não ter gente safada entrando lá, porque a gente mantém esse compromisso. Aí tá o selo aqui, ó, publicado aí. Mais de 50 mil alunos formados, 60 mil, sei lá quantos alunos tem. Pode entrar aí, que para mim
Vai ser um prazer te ensinar a investir. Lembrando que a gente ensina renda variável, ensina renda fixa, ensina tudo. Tem módulos técnicos. Ah, Raul, eu já invisto há 10 anos, vou aprender alguma coisa. Tem no modelo aulas técnicas aqui, olha, tem um conteúdo muito denso, modelo de valuation para quem também já fez. Então, um modelo de valuation extremamente denso também para fundamentos contábeis, gestão e liquidez, métricas essenciais. Então, assim, é muita coisa, modelagem na prática aqui, até para você que tem uma empresa, muitas vezes utilizar na sua empresa. E para quem já deu saída fiscal do Brasil ou quem mora no exterior, tem um módulo internacional só com investimentos no exterior. É incrível aqui. Realmente é uma coisa que você pode aprender, ter acesso a todas as nossas ferramentas, a gente conecta nas suas contas do banco, né? Eu poderia até mostrar para vocês aqui, mas ficar muito extenso. Acho que vocês já conhecem aí. Entra aí, que vai valer a pena pra caramba pra você, né? Isso aqui puxa todas as informações de todos os bancos. Tem gente que só de entrar na UVP, primeiro mês aqui, a pessoa economiza R$1.000, R$1.200 por mês, só com essa visão que ela tem do orçamento dela, esse cruzamento de bases que a gente faz de todos os bancos. Então acaba sendo muito bacana, né? Deixa eu verificar aqui se vocês fizeram alguma pergunta. Raul, qual o canal da contadora de língua presa? Não me lembro. Quando vai ser em Belo Horizonte? Belo Horizonte, a gente vai ter o evento aí agora, o Giro da Bolsa ao vivo, né? A versão sem censura, tem muita piada pesada, não recomendado para adolescentes, no dia 27. Preferencialmente, a gente vai colocar os ingressos disponíveis para os alunos. Se sobrar, eu coloco aqui para o público de modo geral. Tem que privilegiar quem privilegia a gente aqui. Raul, no UVP é ensinado qual é o melhor banco para ser utilizado para cada perfil? É ensinado, mas você tem acesso à plataforma da UVP, inclusive o nosso próprio cartão de crédito e tudo. Dificilmente você vai querer usar outra instituição por causa dos benefícios que você tem lá. Francis, 2010. Olá, Raul, adoro seus vídeos, estou sempre por aqui. Eu também te adoro, Francis. Você fala muito da sua corretora para quem é UVP, mas para quem ainda não está na plataforma, você tem algum vídeo que fala sobre como escolher uma corretora sendo iniciante? Falo. É só se matricular na UVP e criar conta na nossa plataforma. Beijo pra vocês. Vocês estão querendo que eu divulgue corretora? Se você tem mais dinheiro, tem que entrar na UVP mesmo, né? Mas se você tem mais dinheirinho, pode ser útil para você Pactual. Se você gosta de bancão, pô, pode ser útil para você corretora do Itaúzinho, né? Bonitinho, cheiroso. Se você é meio quebrado, cara, o Inter vai ser uma opção mais viável, assim, para você. Inter, C6, Nubank, pode ser, se você é mais adolescente. Um beijo.